versos 46 ao 56. Irmãos, eu confesso a vocês que depois de ontem estou me sentindo igual para pregar, como sempre prego para vocês. Nada mudou, nada místico dentro de mim, também do William, a não ser que ele me trouxe uma água. Isso já não acontece há muito tempo. Então, vamos meditar nesse texto hoje. Lucas 1, verso 46 em diante. É o Cântico de Maria. Eu confesso de verdade agora aos irmãos que este texto, talvez dentro de algum tempo, já é um dos textos que mais me desafiou, não só pela densidade do texto e a dificuldade de, em um sermão só, você explicar e aplicar todo o conteúdo. Facilmente nós poderíamos pregar 10 sermões aqui somente nesse texto. Então, não apenas por isso, por ser um cântico muito denso, muito profundo de Maria, mas também aquilo que ele exige de nós. E eu espero que ao final do sermão você receba isso da parte do Senhor, você veja a profundidade desse texto e como Deus está chamando você a viver isso que Maria viveu há 2000 anos atrás e que hoje vive ao lado do nosso Senhor, junto com outros santos, em uma grande quantidade infinita de graça. Então, o Cântico de Maria, que é conhecido em latim como Magnificat, o cântico de engrandecimento de Deus através de Maria, nós vamos ler, e eu gostaria que você se lembrasse que quem recita esta canção ao Senhor é uma moça de 15 anos da região de Nazaré, uma vila na Judéia de praticamente 400 habitantes há 2000 anos atrás. Então, da periferia de Israel, uma jovem de 15 anos apenas, e olha só qual é o seu cântico, a sua oração ao Senhor. O texto diz: então disse Maria: minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Maria, pois, ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para sua casa. Vamos agradecer a Deus por esse texto. Deus, muito obrigado pela sua palavra revelada a nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos a tradução para a nossa língua materna. Obrigado pela chance de lermos esse texto 2 vezes em nosso culto. Rogamos a sua graça para compreendê-lo, para aplicá-lo e amá-lo de todo o nosso coração. Em nome de Cristo, nosso Senhor, Deus de Maria, nos oramos. Amém. Irmãos, no capítulo 1 e capítulo 2 de Lucas, quando nós chegarmos no capítulo 2, vocês vão notar que Lucas é o único evangelista que traz para nós cânticos. Eu gostaria que você revisitasse alguns deles que nós já vimos no Evangelho de Lucas. Ainda no capítulo 1, você pode ver aí o verso de número 42,
É um cântico que ficou conhecido na tradição cristã como Beatitude. O verso de número 42 é a exclamação de louvor de Isabel para com Maria, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Este é um cântico de Isabel para Maria, que ficou conhecido ao longo da igreja, da tradição, até os nossos dias, como Beatitude. É uma boa palavra em direção a Maria, e sempre nas tradições de Natal, igreja católica, igreja oriental, igreja reformada, cantam esses hinos, revisitam esses hinos. O segundo livro que Lucas nos traz é este que nós lemos, o Magnificar de Maria, o engrandecimento de Deus através dos lábios de Maria. O terceiro livro está no verso 68, veja aí comigo no capítulo 1, verso 68, é o cântico de Zacarias, onde no verso 68 diz: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Este hino é conhecido como Benedictus, pois Zacarias está bendizendo: louvado seja o Senhor. Capítulo número 2 de Lucas, verso 14, nós temos mais um hino, mais um cântico. E agora é o cântico dos anjos. Verso número 14: os anjos louvam a Deus dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Este cântico é conhecido em latim como Gloria in excelsis Deo. E o último cântico no Evangelho de Lucas está ainda no capítulo 2, verso 29. Vira a sua página. Capítulo 2, verso 29. O texto diz o seguinte: é o cântico de Simeão, por causa do Messias que está diante dos seus olhos, e ele louva a Deus, levantando seus braços, dizendo: ó Senhor, como prometeste, agora pois despede em paz o seu servo, pois os meus olhos já viram a sua salvação. Este cântico em latim é conhecido como Nunc dimittis, que significa agora despede, agora pode despedir em paz o seu servo, pois os meus olhos já viram a sua salvação. Então vocês notam que nós não encontramos isso em nenhum dos outros evangelhos. Nós não vimos isso em Mateus, não existe isso em Marcos, não existe isso em João. Nós temos isso apenas no Evangelho de Lucas, e isso não é à toa. O Evangelho de Lucas, já no seu começo, ele traz 5 cânticos, 5 expressões de louvor a Deus. Por que nós temos que entender a importância disso? Porque o que Lucas está querendo passar para nós, ele que está coletando detalhes precisos, com um pouco mais de profundidade do que os demais evangelhos, sobre os eventos que narram o nascimento e o chamado de João Batista, e o nascimento e o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Por que tem tanta música no Evangelho de Lucas? Por que tanta música? Por que tanto cântico? Poderia ser 1, 2, mas por que 5? Por que tanta música? Porque não existe isso em nenhum dos outros evangelhos. Porque o autor Lucas, dentre essas palavras, indiretamente, ele está dizendo o seguinte para cada um de nós: que quando nós nos deparamos com os fatos das promessas que estão se cumprindo em direção ao Messias e à salvação de Israel, quando Maria recebe o anúncio de Cristo, quando Isabel, sua parente, também engravida do mensageiro que é o precursor do Messias, quando Zacarias, pai de João Batista, louva a Deus pelo nascimento de João, quando nós temos os anjos louvando a Deus, quando nós temos Simeão louvando a Deus por aquele menino de 8 dias que ele vê nos braços de Maria, Lucas está ensinando para nós que, diante de fatos como esse, nós não podemos apenas ficar com o coração com o pé. Nosso coração deve vibrar em louvor. Então, cada um desses fatos, à medida que nós lemos, nosso coração deve vibrar em louvor a Deus. Você não pode apenas ler esse texto
Você precisa louvar a Deus. Você precisa enturmar-se com Isabel, com Maria, com Zacarias, com os anjos de Deus, com Simeão, e juntar-se a eles em louvor, porque Deus está cumprindo as promessas que Ele fez no Antigo Testamento. Amém. Você deve louvar o Senhor junto com esses homens, essas mulheres, porque Deus está operando, e eles louvam a Deus porque eles estão participando do plano de Deus. Você nunca pode chegar diante desse texto e se satisfazer em apenas ler e entender. Se o seu coração, quando você lê o capítulo 1 e 2 de Lucas, ele permanece o mesmo, indiferente, você ouve essas notícias como você ouve qualquer outra notícia, o seu coração está com algum problema. Lucas está nos desafiando a entender por que o Evangelho deve ter tanta música. Porque o Evangelho ele é musical. O Evangelho é a proclamação das boas novas de Deus a nós. E como é que nós recebemos essas boas novas? Louvando a Deus, exultando em Deus, e não apenas lendo essas palavras como se nós estivéssemos ouvindo qualquer pessoa dizer. Nós não podemos ouvir um sermão como este com a cara como vocês estão, como se fosse mais um sermão, mais um texto onde eu venho nesta igreja para ouvir um sermão, e o seu coração ele não salta de alegria, ele não está preenchido de Deus. As primeiras palavras de Lucas já nos trazem 5 cânticos para que o seu coração seja domesticado por Deus a exultar naquilo que Deus está fazendo. Amém. A grande pergunta que você deveria se fazer aqui hoje é: se eu, como Maria, como Isabel, como Zacarias, como os anjos do céu, como Simeão, pudesse escrever uma carta de gratidão e louvor a Deus, quais palavras você colocaria nessa carta hoje? Pense nisso. Uma pena celestial desce, um pergaminho dourado desce, e Deus diz: diga aí, o que você quer me louvar por? O que faz o seu coração exultar, pular de alegria? O que você gostaria de me dizer? Se nós lemos há alguns dias apenas que um bebê, João, de 6 meses, no ventre de sua mãe, apenas sentindo a presença do Messias entrando naquela casa, um bebê de 6 meses dentro da barriga, salta de alegria, porque é que eu e você não? Por que não? Como será que o nosso coração deve ser grato ao nosso Deus? Com quais palavras de louvor nós iríamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Como nós podemos lembrar do Salmo 116: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E o que é que o salmista diz? Tomarei o cálice do Senhor e cumprirei os meus votos. O que é isso? Tomarei o cálice do Senhor significa eu festejarei com aquilo que o Senhor tem me dado. Eu me alegrarei como se eu estivesse em festa. Eu tomarei do cálice do Senhor e cumprirei os meus votos. E nós estamos aqui para pagar votos de louvor, cultuando o Senhor como igreja. Eu gostaria que você acompanhasse comigo à medida que nós tentamos destrinchar este cântico de Maria, o magnificar. Irmãos, eu não consigo entender até hoje como uma jovem de 15 anos diz isso a Deus. Pense sobre isso. Nós não temos aqui nenhuma jovem de 15 anos, mas se nós tivéssemos, qual seria a nossa expectativa diante de uma jovem como essa em nossa igreja local? Como seria a sua espiritualidade? Como são os jovens de 15 anos hoje? Como eles enxergam a Deus? Como eles louvam a Deus? Se é que louvam a Deus? Como nós, de 20,
25, 30, 35, 40, 60, 70 anos, como nós louvamos a Deus em contraste com Maria, com apenas 15 anos. É isso que nós vamos tentar compreender através das palavras de Maria. O que é que tornou Maria tão feliz? Essa é a pergunta que você deve fazer para esse texto. Se Maria está louvando a Deus dessa forma, o que é que aconteceu para que Maria estivesse assim tão feliz para louvar a Deus com essas palavras? A mensagem principal do nosso sermão hoje é muito simples. Se você se lembrar do catecismo, você vai se lembrar que o catequista ele faz a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito final da nossa vida aqui? Para que nós fomos criados? Para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, para exaltar a Deus, e à medida que nós exaltamos a Deus e conhecemos esse Deus, nós somos preenchidos, somos satisfeitos, somos felizes e bem-aventurados. É para isso que você foi criado. Deus te criou para que você glorificasse o seu nome e através disso você fosse satisfeito e feliz. Você existe para isso. E quão tardio é o nosso coração para lembrarmos disso. Nós somos criados para isso, nós nos esquecemos do motivo pelo qual nós ainda estamos respirando nessa terra. Nós pensamos em tantas coisas, lembramos de tantas coisas, lembramos das coisas que nós gostamos, do trabalho, da família, da vocação, lembramos de tudo, mas esquecemos constantemente do fim principal da sua vida. Você está respirando aqui hoje, Deus não cortou o seu oxigênio para que você possa glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que você está existindo, é para isso que eu estou pregando. Eu prego para exultar em Deus, e a minha pregação hoje é um ato de adoração ao Senhor. Eu exalto o nome do Senhor através da Escritura, e eu me alegro, eu sou preenchido através das palavras que eu leio e que eu ouço através da minha própria boca. Para isso que nós estamos cultuando, nós estamos aqui para o louvor do nosso Deus. Então, o nosso texto irá nos mostrar basicamente qual é a relação entre a glória de Deus, a Escritura Sagrada e a nossa alegria. Eu gostaria que quando você saísse daqui você pudesse responder qual é essa relação. Como o nosso texto mostra a relação entre a glória de Deus, a palavra de Deus e a alegria nossa. Então vamos caminhar diante do nosso texto, verso 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Primeira pergunta que nós temos que fazer nesse texto é: como uma alma glorifica a Deus? Pensando no título em latim deste cântico, Magnificar, como uma alma magnifica a Deus? Como uma alma glorifica a Deus? Talvez você já pensou em alguma coisa, mas não é tão simples assim. É muito mais fácil nós pensarmos o seguinte: como uma boca glorifica a Deus? A resposta é fácil: louvando a Deus, com palavras, com cânticos, com orações. Mas como uma alma glorifica a Deus? Qual a diferença? Maria não diz: a minha boca glorifica a Deus, ela diz: a minha alma glorifica a Deus. Será que existe uma diferença nisso? Irmãos, basicamente você pode glorificar alguma coisa de dois modos. Você pode pensar em um microscópio, certo? Microscópio, ou num telescópio.
Pense no microscópio. Você está lá no laboratório, então você tem aquele binóculo, onde você consegue olhar um ser muito pequeno, pense numa célula, e com o microscópio, um ser que é muito pequeno, que você não consegue enxergar com olhos nus, através do microscópio, você consegue enxergar e consegue ver a grandeza daquela célula, todas as coisas, as complexidades daquela célula. Isso é uma forma de você glorificar algo. Você está tornando algo que é pequeno grande. Mas não é dessa forma que Maria está glorificando a Deus, porque isso seria blasfêmia. Porque Deus não é pequeno para ela tornar grande. Não é Maria que está glorificando a Deus no sentido de que Deus é pequeno e através do cântico de Maria Deus se torna ainda maior. Deus é grande e através do cântico de Maria ela manifesta quão grande Deus é. Nós podemos pensar no telescópio. Pense, por exemplo, nas estrelas. Nós sabemos que elas são grandes, mas quando nós saímos ali fora e olhamos algumas delas, elas são tão pequenas. São luzes que aos olhos nus são bonitas, mas nós não temos a dimensão de quão grandes elas são. Algumas dessas estrelas são maiores do que a nossa Terra. Algumas dessas estrelas que Deus criou são maiores do que a nossa maior estrela, o Sol, e aí por diante. Quando nós olhamos com os nossos olhos pequenos, nós não enxergamos a dimensão desses seres, mas quando nós olhamos com o telescópio, você consegue ver um pouquinho mais quão grandes essas estrelas são, e você está glorificando isso, mostrando que algo que é grande realmente é maior do que ainda você pensava. É isso que Maria está fazendo com Deus. Deus é muito grande. E quando ela louva a Deus, ela glorifica a Deus, ela está tentando mostrar através de palavras quão grande Deus é. Mas qual o telescópio que Maria está utilizando? Qual ferramenta Maria utiliza para olhar a Deus? Que homem pode ver a Deus e continuar vivo? Como é que nós podemos conhecer a Deus? Como é que nós podemos saber que este Deus realmente é grande? Qual o telescópio que Maria está usando? Bíblia, Escritura Sagrada, mais especificamente, Antigo Testamento. É através da Escritura, através do meio pelo qual Deus se revela, que Maria conhece Deus e vê a grandeza desse Deus, e através disso ela louva a Deus. Senão, você pode reparar que este cântico de Maria é muitíssimo similar ao cântico de Ana que nós lemos há pouco. 1 Samuel capítulo 2, os mesmos temas que Ana, há muitos anos atrás de Maria, louvava a Deus, Maria está louvando a Deus utilizando as mesmas palavras. Maria, através desse cântico, ela está falando dos atributos de Deus. Se não, veja comigo, verso de número 46, a nossa jovem de 15 anos confessa que Deus é o seu Senhor. No verso 47, esta jovem de 15 anos diz que este Senhor é o seu Deus, o seu Salvador. No verso 49, a nossa jovem de 15 anos confessa que este Deus é o Todo-Poderoso. No verso ainda 49, no final do verso 49, ela diz que este Deus é o Deus Santo. No verso número 50, Maria diz que este Deus é o Deus da misericórdia. No verso de número 51, ela ainda diz que Deus é poderoso, fazendo coisas grandiosas com o seu braço. O verso de número 51 em diante, Maria está falando que Deus é um Deus que age em favor do seu povo, é um Deus que é justo, Ele abate os exaltados e exalta os humilhados. Verso 54 em diante, Maria diz que este Deus é o Deus que age em favor do seu povo, lembrando-se da sua misericórdia, é um Deus que é providencial
para o seu povo. Ao longo do cântico, Maria está exaltando a Deus, citando várias qualidades de Deus. Ela está dizendo dos atributos de Deus. Ela está falando quem Deus é. E se nós perguntássemos hoje, não para uma jovem de 15 anos, mas para um adulto da nossa igreja local, de 30, 40 anos, quem Deus é para você, como este adulto responderia hoje? Quais atributos ele conhece de Deus? Quais referências bíblicas ele sabe citar para comprovar o que ele está dizendo? Como ele conhece o Deus que ele diz professar? Nós podemos pensar que Maria, no verso 46, ela está glorificando a Deus, a minha alma engrandece a Deus. Nós podemos pensar então na primeira palavra do nosso sermão, que é glória. Nós soltamos semana passada um vídeo da catequese, onde nós estamos ensinando aos catecúmenos sobre os atributos de Deus. E neste vídeo eu falei um pouquinho sobre o que é a glória de Deus. Palavra que nós ouvimos muito nos nossos dias. A glória de Deus, isso é a glória de Deus, aquilo é a glória de Deus. Cânticos que dizem, a glória de Deus está aqui, eu sinto o seu mover, o seu poder, desça a sua glória sobre nós. E tantos outros que vocês conhecem. Mas o que é a glória de Deus? Como você responderia nessa carta para Deus dizendo, a sua glória é isso? O que é a glória de Deus? A palavra hebraica e grega significa basicamente peso. Glória significa peso. Então, quando a palavra de Deus fala sobre a glória de Deus, a palavra de Deus está falando sobre o quão pesado Deus é. Irmãos, ele é muito pesado. Automaticamente nós podemos pensar em uma criança. As crianças que perguntam, né? Pai, qual o tamanho de Deus? Pergunta para o pastor. Qual o tamanho de Deus? Aí o pai responde, tá vendo quando você olha o avião? E o avião de longe ele é pequeno, mas quanto mais próximo do avião você está, maior ele é. Aquelas perguntas e respostas que nós vemos no Google. Mas como nós responderíamos, como uma criança responderia, se fosse perguntado a ela o seguinte: criança, quão pesado Deus é? Quanta glória Deus tem? E o que é a glória de Deus, senão a reunião de todos os seus atributos? Deus é Senhor, é Salvador, é Todo-Poderoso, é Santo, é Misericordioso, é Justo, é Providencial, é Gracioso. Todos os atributos de Deus reunidos, quando eles estão juntos, nós podemos dizer: isso é a glória de Deus. Este é o peso de Deus, é o quão pesado Deus é a grandeza do nosso Deus, é a glória de Deus. E Maria sabe muito bem isso. Porque quando no verso 46 ela diz: a minha alma vai agora louvar e engrandecer a Deus, o que ela faz? Ela cita os atributos de Deus. Ela não diz: eu senti um arrepio aqui quando o anjo veio e colocou o Messias dentro da minha barriga, porque eu senti a glória de Deus, um arrepio. Não, eu vou glorificar a Deus. Como você vai fazer isso, Maria? Citando os atributos de Deus, porque eu sei quem Deus é. E como é que você conhece isso, Maria? Através da Escritura, através do Antigo Testamento. Deus se revelou através da sua palavra, e através da sua palavra, Kaique, eu posso conhecer quem Deus é e posso louvar quão glorioso é esse Deus. Se nós formos parar para pensar no cântico de Maria de uma forma mais específica, você vai notar o seguinte: quais livros do Antigo Testamento ela cita neste cântico? Eu vou dizer para vocês quantos livros: 12 livros. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Abacuque, Zacarias. E ao todo, em todo o cântico de Maria, que são 10 versos, ela tem 40 citações ou alusões ou ecos no Antigo Testamento. Uma jovem de 15 anos, quando ela vai louvar a Deus em oração, ela cita 40 vezes a Bíblia. Não tem nenhuma palavra sequer de Maria que é dela. Não existe aqui
acostumados. Quando você está lá e fala, eu quero louvar a Deus, mas quero louvar a Deus espontaneamente, não quero louvar frio. Nós pensamos espontaneidade dessa forma hoje. Mas espontaneidade não significa você louvar a Deus com o seu coração, com as suas palavras, mas com as palavras que Deus já te deu. É isso que Maria está fazendo. Ela também traz paralelos com o cântico de Miriam, que no hebraico é a mesma palavra para Maria, e o cântico de Ana, como nós já dissemos, 1 Samuel, de número 2. Maria poderia ser muito bem comparada com o verso 81 do Salmo 119, onde o salmista Davi diz o seguinte: a minha alma desfalece, aguardando a sua salvação, porém espero na sua palavra. Antes da visita do anjo, essa era Maria, com 15 anos. A minha alma, Senhor, desfalece enquanto aguardo a sua salvação, porém aguardo na sua palavra. Maria estava aguardando as promessas de Deus serem cumpridas, ela estava aguardando essas promessas dentro do seu coração, e quando o anjo deu a notícia, ela apenas exultou e transbordou com todos aqueles textos, com todas aquelas promessas, e ela louvou a Deus através disso. E mais ao final eu gostaria de trazer algumas aplicações para vocês em torno disso. Por enquanto eu gostaria que você olhasse comigo o capítulo 2 de Lucas. Nós vamos ver o coração de Maria. Capítulo 2 de Lucas, verso de número 19. Peço que você abra comigo. Os pastores e os anjos foram visitar Maria e José. O verso de número 17 em diante diz o seguinte para nós: depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, Jesus. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Verso 19 diz: Maria, porém, guardava todas essas coisas e refletia sobre elas em seu coração. O que é que Maria guardava em seu coração? O louvor dos anjos e aquilo que os pastores estavam dizendo sobre o Messias, o cumprimento da salvação. Veja comigo aí no verso 33 de Lucas, capítulo 2. Vire a página. Verso 33. Logo após o cântico de Simeão a respeito de Cristo, enquanto Maria está ouvindo este cântico, o que acontece? Verso 33 diz: o pai e a mãe do menino estavam admirados com tudo aquilo que estava sendo dito a respeito dele. E o que é que Simeão estava dizendo a respeito de Jesus? Que as promessas do Antigo Testamento estavam sendo cumpridas, e Maria está ouvindo essas promessas e está guardando todas elas no seu coração. Veja comigo ainda o verso 51 do capítulo 2. Logo após Jesus ficar no templo, o menino Jesus deu um sumiço com seus pais. Logo mais nós veremos esse texto. Verso 51 diz que então, após encontrar Jesus, foram eles para Nazaré novamente, e Jesus era obediente a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E o que é que ela guardava? Aquilo que acabou de acontecer. Jesus no templo ensinando os doutores. E como é que Jesus ensinava os doutores? Através da Escritura Sagrada. E Maria guardava tudo isso em seu coração. Maria é a verdadeira mãe de coração grande, que guarda o que em seu coração? A palavra de Deus. Tem espaço suficiente no coração da Theotokos, a mãe de Deus, Maria, onde guarda a palavra de Deus em seu coração. Era isso que preenchia o coração de Maria, e é por isso que ela pode louvar a Deus dessa forma como nós vimos, e é
que nós não conseguimos. Nenhum de nós aqui se compara com Maria. Não é porque Maria está acima dos demais, é porque Maria foi cheia do Espírito Santo, e assim como Simeão, assim como Zacarias, assim como Jesus, assim como João Batista, assim como todos aqueles judeus piedosos da época de Jesus, eram homens e mulheres que amavam o texto bíblico e liam, reliam, recitavam, meditavam, memorizavam, pregavam, ensinavam. Eles estão a quilômetros de distância de nós que não conhecemos o texto bíblico como eles. Nós não temos guardado a palavra de Deus em nosso coração. E se você diz para mim, aí que eu tenho, então recite para mim. Cante ao Senhor. Como você cantará ao Senhor hoje? Quais palavras você utilizará para louvar o Senhor? Eu duvido que passe de 10 versículos bíblicos. Nós já vamos chegar na parte feliz do texto. Eu gostaria de mostrar para vocês, ainda no Cântico de Maria, quais são os motivos pelos quais Maria está feliz e louva o Senhor. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois, ela vai dizer por que ela está louvando a Deus, pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Verso 49, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Por que é que Maria está louvando a Deus? Porque Deus foi gracioso com ela, olhando para ela que estava humilhada, a sua serva, e agiu com graça por ela. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Maria está louvando a Deus, ela está feliz. Os motivos de louvor de Maria é porque o Senhor é todo poderoso e porque Ele é santo. É por isso que Maria louva a Deus. Não é porque ela ganhou um carro, não é porque ela ganhou um bom emprego, não é porque ela tem saúde. Ela louva a Deus por causa de quem Ele é, não apenas por causa do que Ele dá, mas por quem Ele é. E nisso nós aprendemos muito com Maria. Nós podemos pensar naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em capítulo 10 de Lucas. Por favor, vire algumas páginas comigo. Capítulo 10 de Lucas. O nosso Senhor Jesus, que estava no ventre de Maria enquanto ela louvava a Deus, nos ensina quais são os motivos pelos quais devemos louvar a Deus, pelos quais devemos ser felizes em Deus. Lucas 10, verso 20, acompanhe comigo. Alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, o próprio Jesus, exultando, se alegrando no Espírito Santo, ele disse: eu te louvo, Pai. E o que Jesus diz? Mais um atributo de Deus: Senhor do céu e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, foi assim, foi do teu agrado. Verso 22, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Ele voltou os seus olhos para os discípulos e disse a eles em particular: felizes são os olhos de vocês, pois vocês estão vendo o que estão vendo, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver aquilo que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Irmãos, se Ana, em 1 Samuel, louva a Deus daquela forma, e ela nem tinha ainda visto o Senhor Jesus Cristo, quão maior louvor deve ser o do nosso coração, porque os nossos olhos têm visto e ouvido, os nossos ouvidos, o que muitos homens e mulheres do Antigo Testamento desejavam ver com a própria vida. Assim como Simeão, ele louva a Deus dizendo: Deus pode me matar agora, porque os meus olhos já
viram a sua salvação? E se fosse no seu caso? E se você dissesse o seguinte para Deus: Deus, eu quero muito te ver, quero ver a sua glória, quero ver a sua salvação, quero ter uma experiência contigo, quero me encontrar contigo, mas ainda não, eu quero casar, Senhor. Eu quero terminar a minha faculdade, Senhor. Eu quero ter mais filhos, eu quero criar os meus filhos, eu tenho que ser responsável por isso, Senhor. Quero ter um emprego um pouco melhor. Então, Senhor, eu quero gozar tudo isso, na sua glória. O Senhor é muito maior do que tudo, mas deixa eu ainda viver um pouquinho. Simeão diz: Senhor, despede agora o seu servo, pode me levar. Este mundo perdeu o seu valor, porque os meus olhos já viram a sua salvação. Em outras palavras, irmãos, a palavra de Deus, ela é suficiente para o seu coração ao ponto de você perder o prazer pelas coisas do mundo hoje? Ao ponto de você perder tempo, ou melhor dizendo, ganhar tempo com este livro do que em Netflix, Instagram, WhatsApp, conversas, saídas? O que é melhor do que a palavra de Deus? O que é melhor do que conhecer a Deus? Para isso eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas para todos nós, e são 4. A primeira aplicação prática deste texto é: você deve se alegrar em Deus. Irmãos, isso não é clichê. Se alegrar em Deus não é pecado, pelo contrário, é um mandamento da palavra de Deus. Você deve se alegrar em Deus. Deus deve ser a pessoa mais cativadora do seu coração que existe. Nada deve arrebatar os seus sentidos, o seu prazer, mais do que Deus. Deus deve ser a sua toda alegria, assim como o salmista no Salmo 43 ele diz: eu irei ao Deus de grande alegria para louvar o seu nome. Você deve se perguntar essa noite se Deus é a sua alegria, se você está satisfeito em Deus, se Deus move ainda o seu coração. E eu quero falar com alguns de vocês que aos poucos, ao longo de alguns anos, talvez meses, vocês têm mudado. O coração de vocês já não é mais o mesmo para com Deus. A alegria em ler a palavra de Deus, de estar nos cultos, de estar em comunhão, de falar do Senhor para as pessoas, já não está mais presente. Você já não tem mais se alegrado em Deus. Deus já não é o grande motor da sua vida, Ele é apenas mais uma coisa. Ao ponto de, se você ficar uma semana sem orar, sem ler a palavra de Deus, para você é mais uma semana comum. Será que quando nós pensamos em Deus, eu não consegui encontrar uma palavra em português que talvez traduzisse isso, mas enquanto eu lia textos, em inglês tem uma expressão idiomática que diz o seguinte: breathtaking. Significa algo que tira o seu respirar, que toma o seu fôlego. Será que quando você pensa em Deus, quando você louva o Senhor, quando você lê a sua palavra, Deus ainda tira o seu fôlego, você exulta, você suspira em Deus por aquilo que Ele é, pelo que Ele tem feito? É isso que nós vemos no Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo, no texto que nós lemos em Lucas 10, a palavra de Deus diz que o Senhor exultou no Espírito, Ele suspirou profundamente, se alegrou no Espírito. Será que nós estamos seguindo aquilo que os puritanos chamavam de a religião do coração, ou em outras palavras, a vida de Deus dentro da alma humana? Será que, se Deus está dentro do seu coração, você continuará sendo uma pessoa, um homem, uma mulher carrancuda, sem alegria, sem felicidade, sem admiração por quem Deus é? É possível isso, irmãos? Conhecermos a Deus e não sermos tomados pela sua grandeza e não admirarmos a sua glória?
É possível sermos a mesma pessoa depois de encontrarmos com o Senhor? A palavra de Deus te exorta a se alegrar em Deus novamente, a ter em Deus a grande essência da sua vida. Deus é a sua grande alegria, e nada, nem as circunstâncias, nem as pessoas, nada desse mundo pode roubar esta alegria, esta paz no seu coração, essa esperança renovada, esse regozijo, este gloriar que Paulo diz ao longo da Escritura, que nós nos gloriamos em Deus por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a primeira aplicação prática. Veja se você tem se alegrado em Deus, se Deus ainda suspira em você alegria. A segunda coisa, sobre as Escrituras. Eu li uma frase esses dias que dizia o seguinte: o autor, o pastor falecido wesleyano Leonard Ravenhill, e ele diz o seguinte: imagine que nós temos um jovem em nossa igreja local, e este jovem, todos os dias da sua semana, ele levanta às 4:30 da manhã para entregar jornais. Imagine esse jovem. Vamos pensar que é o Vinícius. Todos os dias, 4:30 da manhã, difícil, 4:30 da manhã, Vinícius se levanta para entregar jornal, e ele entrega jornal feliz da vida. Ele vai jogando, quase uma dança de balé enquanto ele joga os jornais. Imagine essa cena. E aí em nossa igreja, quando nós olhamos para o Vinícius, nós pensamos: puxa, que jovem esforçado, puxa, que jovem responsável. Poderia talvez tentar trabalhar até numa empresa, não sabemos se conseguiu ou não, mas ele não fica parado, ele quer se esforçar, ele quer trabalhar, ele é responsável. Ele não apenas levanta às 7 da manhã, ele levanta às 4:30, horário que todos nós estamos dormindo, menos a Nayara cuidando do Isaac. 4:30 da manhã, um jovem responsável para trabalhar. A nossa sociedade olharia para um jovem como esse e falaria: puxa vida, que jovem esforçado. Mas e se o Vinícius, um jovem entre nós, se levantasse todos os dias para 4:30 da manhã, ler a Bíblia e memorizar a Bíblia? O que nós, não apenas a sociedade, o que a nossa igreja local diria sobre esse jovem? Esse jovem é radical, esse jovem é maluco. Por que levantar 4:30 da manhã para ler a Bíblia? Por que levantar 4:30 da manhã para se esforçar para memorizar textos bíblicos? Todos nós, inclusive eu, pensaríamos dessa forma. Não me engane, não me olhe desse jeito. Todos nós pensaríamos que alguma coisa está desajustada. Tudo bem entregar jornais, mas 4:30 para ler a Bíblia é demais. Ou não? Não é demais para Maria. Porque como Maria pode louvar a Deus daquela forma? Porque ela guardou a palavra de Deus dentro do seu coração. E é esta aplicação prática que eu gostaria de deixar para vocês. A segunda aplicação prática é essa: não apenas leia a Bíblia, memorize a Bíblia. Por favor, memorize textos bíblicos. Eu gostaria de, por favor, alguém dentre vocês chegar diante de mim e apresentar um único motivo pelo qual não seria benéfico memorizar textos bíblicos. Um só. Por que não memorizar textos bíblicos? Não, eu posso ler, Caio, eu posso ler, posso ver os cultos, na escola bíblica, tudo, ler, estudar, fazer até um curso de teologia, mas memorizar não tem necessidade, não tem necessidade. O que significa guardar no coração, senão isso? O que significa decorar, senão guardar dentro do core, do coração? Nós decoramos tabelas matemáticas quando a gente está na escola, decoramos nomes de presidentes, tudo para passar numa prova, mas para louvarmos a Deus em nosso coração, nós não queremos nem saber de guardar a palavra dentro de nós. Nós somos muito diferentes de Maria. É por isso que nós não conseguimos louvar a Deus da forma como Maria louvou e louva hoje. Existe uma analogia onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: que o trabalho apostólico
existe para que Cristo seja formado dentro de vós, Gálatas capítulo 4. E ele diz: se for necessário, eu terei dores de parto para que Cristo nasça e habite poderosamente dentro de vocês. E o que é isso, senão a palavra de Deus habitar ricamente dentro de nós, como ele diz em Colossenses 3,16. Vocês que são pais, Nayara, Rafael, Tino, tantos outros, eu, Sabrina, se nós tivéssemos que entregar os nossos filhos para uma pessoa, para que essa pessoa cuidasse do nosso filho no nosso lugar, nós teríamos muito critério para escolher essa pessoa. Não seria qualquer pessoa. E se nós temos diante de nós hoje Cristo, o Filho de Deus, Ele foi entregue por nós e para nós, e nós o conhecemos através da palavra de Deus, com quanto cuidado nós temos que guardar o Filho de Deus. Pense que é exatamente o caso de Maria. Ela recebeu o Filho de Deus no seu ventre, ou a missão de cuidar do Filho de Deus, de dar banho no Filho de Deus, de dar mamar para o Filho de Deus, de colocar a roupa no Filho de Deus, de ensinar o Filho de Deus a comer, a andar, a trabalhar. Ela estava cuidando do Filho de Deus. Isso não é diferente de nós, porque Cristo está dentro de nós e nós temos que cuidar do nosso coração para que Ele habite ricamente dentro de nós. Não muda nada. Eu gostaria de te encorajar essa noite, a você memorizar o texto bíblico, a você guardar a palavra de Deus dentro do seu coração. O texto de Maria, Lucas capítulo 1 que nós lemos, o cântico de Maria, é um cântico onde ela cita várias passagens do Antigo Testamento, porque ela lembra e guardou essas palavras dentro do seu coração. Ela está louvando a Deus. Eu gostaria de te encorajar a isso. Eu memorizei pela graça de Deus apenas esse texto de Maria. E ao longo da semana, há 15 dias que eu tenho buscado e labutado com esse texto para memorizá-lo, ele tem sido de grande efeito em meu coração. Quando eu estou diante de situações, inclusive de pecado, é esse texto bíblico que o Senhor traz na minha mente. A terceira e última aplicação vai para vocês, as mulheres. As mulheres não tem tanto espaço, infelizmente, em sermões, aplicações específicas para vocês, e eu gostaria de trazer algumas para nós finalizarmos o nosso texto. Diante de nós temos duas mulheres, uma jovem e uma idosa, Isabel e Maria proclama este cântico de louvor a Deus para Isabel. O texto diz: então, depois que Isabel diz aquilo para Maria, Maria responde dizendo, ela está dizendo para Isabel: mulheres, como é que vocês têm cuidado da comunhão de vocês? Como nós, homens, temos cuidado da comunhão e da fé das nossas mulheres? Será que quando elas vão para as tulipas, nós estamos preocupados com o que elas estão estudando, como elas estão estudando e como elas estão absorvendo aquilo? Será que as mulheres estão preocupadas em juntar forças umas com as outras para se debruçar diante do texto bíblico, para guardar o texto bíblico em seu coração? Pense, por exemplo, nessa frase de uma mulher chamada Leslie Rudd. Ela disse o seguinte, e eu já vou finalizar com essa frase: as mulheres mais bonitas que eu já observei na minha vida são aquelas que trocaram uma vida autocentrada para uma vida Cristo-centrada. Elas estão confiantes, mas não em si mesmas. Em vez de autoconfiança, elas irradiam Cristo-confiança. Elas não estão gastando tempo tentando se sentir melhor sobre elas mesmas ou sobre a sua beleza. Elas sequer pensam em si mesmas. O seu desejo é diminuir de modo que Jesus Cristo aumente. É
isso que a maternidade tem ensinado para minha esposa em casa. Ela já não tem tempo mais para ela. A maquiagem que poderia ser tranquilamente feita em 1 hora, são 15 minutos com o esposo no pé da orelha dizendo vamos para a igreja. Ela mal tem tempo para se cuidar, para se alimentar, para se vestir, para cuidar da casa, porque ela tem uma vida sobre os seus cuidados. E todos vocês, homens e mulheres, têm uma alma que é de vocês, e vocês precisam cuidar dessa alma. Vocês precisam cuidar dessa alma através da Escritura. E quanto mais vocês mergulharem nessa Escritura, mais da glória de Deus vocês verão, e mais alegria será produzida em seus corações. Que o Senhor torne isso possível em nossa igreja local. Vamos orar.